Não, Ah, já morreu. já tô morto. Tá, ok. Então agora vamos deixar o corpo físico de lado e vamos seguir o espírito. Muito bem, em que momento, vamos voltar um pouquinho, exatamente em que momento acontece o desenlace? 1, 2, 3, voltando, em que momento acontece o desenlace? Na hora já. Na hora qual? Antes de cair no chão ou depois de cair no chão? Antes de cair no chão. Ah, antes já cai morto. Já cai morto. Ok, vamos acompanhar o teu espírito, vai ver o teu espírito agora. 1, 2, 3. Tá acompanhando tudo. O que está acontecendo? Meu espírito, Teodoro. Isso. Espírito do Teodoro. ele volta lá pra casa. Onde eu nasci, onde tinha minha mãe. Tá, vamos devagar. Na hora que acontece a morte, vamos acompanhar aquele processo ali, tudo bem? 1, 2, 3, vamos acompanhar aquele processo. O que acontece ali? Tá, o corpo morre. E daí? Sim, eles me levam pra fazenda. O corpo. Leva o corpo. Isso. E o espírito? O que acontece com ele? Eu fico assustado e Aham, logo em seguida eu adormeço, como Fica- se eu tivesse desmaiado. aham. E quando eu percebo que eu realmente morri, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, porque que eu ainda tô acordado, mas meu corpo tá morto. E nesse choque eu desmaio, Ali mesmo. lá na fazenda eu desmaiei. E eu acordo na casa que Ah, eu tá. nasci. Na hora que o corpo morre em cima do cavalo, tu desmaia. Eu desmaio. Primeiro eu vou até com eles até na fazenda. Tá, tu vai andando atrás? Sim. Ah, tu vai andando atrás. Uhum. Tá, e o que que tu pensa naquele momento? Eu vou te conectar bem com os teus pensamentos naquele momento como espírito. 1, 2, 3, conectando. O que que tu tá pensando agora? O que tá acontecendo? O que é isso? Será que isso existe? O que que existe? Isso de o meu corpo tá morto em cima de um cavalo e eu tá aqui andando e ninguém tá me vendo. Será que é isso? Essa é a parte que Deus existe? Ou eu tô sonhando? Será que eu tô tendo alucinação? O que tá acontecendo? Por que ninguém me ouve? Por que ninguém me vê? Por que eu tô vendo meu corpo? Eu só pensava isso. Aham. E se eu morri, cadê a minha mãe? Por que ela não veio me buscar? E eu só pensava naquilo ali, cadê a minha mãe? Por que ela veio me buscar? O que tá acontecendo? Será que eu realmente morri? Tá. E quando eu chego na casa, eles chamam os médicos, até que o médico chega e fala que meu coração falhou, que eu faleci. E tu tá acompanhando tudo isso, Eu tô como acompanhando espírito. tudo isso. Aham. E eu entro em desespero, eles chamam a minha mulher e eu vejo ela chorando muito, e eu começo a chamar pela minha mãe. Eu disse, se Deus existe, aonde está a minha mãe? E é onde eu volto para casa. Tá, Eu ok. desmaio. Peraí. Daí, ali é o momento que tu desmaia. Tu chama a tua mãe e em seguida tu desmaia. Isso. Tá, desmaia, ok. Aí quando tu acorda, tu tá onde? Na casa que eu nasci. Na casa que tu nasceu. É. Tá, e tu tá. Tudo bem. Tu tá acordando. Tu tá. Quem desmaiou tá deitado em algum lugar. Tu tá deitado onde? No chão. No chão. Uhum. Então tu dormiu lá quando tu ouviu do médico que teu coração parou, que tu morreu, aí tu desmaiou. É. E aí agora quando tu acorda no chão da casa onde tu nasceu. É, na varanda. Na varanda. Uhum. Aquela casa ainda existe. É. Só que é Tá. tudo muito diferente. É diferente. É tudo Tá, diferente. ok. Então tu tá acordando, o que que vem na tua mente a hora que tu tá acordando? Eu fico sem entender nada. Eu penso, por que eu parei aqui de novo? Como que eu voltei pra cá? Se não lembro de ter andado, será que alguém bateu em mim e me trouxe? Daí que eu comecei a lembrar que eu tinha falecido, que eles disseram que eu estava morto. Eu tentava conversar com as pessoas e ninguém me via, ninguém me respondia. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E eu pensava, cadê a minha mãe? Por que a minha mãe não vem? E eu voltei pro local. Eu fui pegando carona em cima de charrete e andava e caminhava até eu voltar para onde eu realmente morava. Voltei e quando eu cheguei lá parecia que já tinha se passado tempo. A minha mulher ainda estava sofrendo muito, mas estava tudo normal na fazenda, todo mundo trabalhando. Parece que ninguém mais... Já tinha se passado o tempo, tinha acontecido aquilo ali comigo. E
Por que que tu acha que tinha passado tempo? Porque ninguém falava mais E você? em mim, ninguém lembrava mais o que tinha acontecido. Aham. E ninguém me via, ninguém me ouvia. E a minha mulher, ela tava triste, mas tava diferente, sabe? Já tinha aceitado parte da Ela já perda. tinha aceitado um pouco. Aham. E eu tive a sensação de que ela tava diferente também. Cabelos, ela tava um pouco mais acabada. Ah, já estava mais velha. Quer dizer, tinha passado um tempo. Isso, eu conversava com ela e ela não me respondia, ninguém me ouvia. E teve uma certa noite que ela dizia que ela começou a rezar, que ela tinha muita fé, né? Certo. E ela começou a rezar e ela disse: se você estiver aqui, eu sinto a sua presença. Se você estiver aqui, por favor, ore por Deus comigo e pede ajuda, porque você sempre foi uma pessoa boa, você merece ajuda, você merece seguir em paz. E eu não tô ficando em paz, eu te sinto aqui, ela dizia pra mim. Aham. Então foi onde eu comecei a orar com ela, até porque eu não sabia rezar. Certo. E eu acompanhei ela na oração. Aham. E eu chorei muito e ela chorava muito também. E eu abraçava ela, só que ela não me sentia. Eu tava agoniada com aquela situação. Eu comecei a chamar pela minha mãe. E a minha mãe apareceu. E ela apareceu acompanhada com várias pessoas de branco. Ah, E ela me levou dali. ela te levou dali. Me levou dali. Olha só. E eu acordei em um lugar que parecia um hospital. Parecia um hospital, tinha um monte de gente. Eu tava me sentindo ainda um pouco cansado. Aham. E logo em seguida minha mãe veio. E eu tinha a minha memória muito fraca, eu quase não estava lembrando de nada do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Eu só lembrava dela ter vindo me buscar e eu não lembrava o tempo que eu tinha ficado lá. E ela foi conversando e me explicando que eu infartei, que eu tinha ficado 3 anos lá vagando e que a minha mulher orava muito por mim. Foi por isso que eu encontrei a minha mulher, só que eu adormecia sempre pelo caminho por sentir aquele cansaço. E eu demorei muito a chegar até ela, que foi graças à força de oração dela que eu consegui. E ali, como eu morei com muita vontade, realmente eu queria sair daquilo dali, ela conseguiu vir até mim e me ajudar. E ela me explicou por que eu tive que passar por tudo isso e que foi coisas de vidas passadas. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar ali Como assim, vidas passadas? Ela explicou que tu teve que passar por aquele sofrimento que a tu gente teve que passou, passar porque pelo tu tinha karma de sofrimento. vidas passadas. A gente teve que passar por todo aquele sofrimento, nós Aham. dois. E tu conseguiu aceitar isso facilmente? Aceitei. Tá tudo bem, então. Tava tudo bem. Ok. Eu tava me sentindo bem feliz ali. Aquela sensação daquela coisa que eu nunca sentia nada completo. Ali eu me sentia muito completo. Eu me senti muito feliz naquele lugar, junto com a minha mãe. Ali eu trabalhava no que eu gostava e ajudava nas plantações. E depois eu fui consegui visitar a minha esposa. E ela estava com uma outra pessoa. E como é que foi isso? Tu conseguiu aceitar bem que ela estava com outra pessoa? Aceitei bem. Uhum. Tá. E voltei pra lá. Aham. E continuei trabalhando. E me senti bem, me sinto feliz nesse lugar. Ok. Perfeito. Então você conseguiu aprender todas as lições daquela vida, você não guardou nenhum rancor, nenhuma mágoa, né? Não. Tá certo. Ok. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Eu vou contar até 3. Larissa, abra os olhos, sentindo-se bem. 1, 2, 3, abra os olhos, sentindo-se bem. Que agonia essa tosse. Muito bem, menina.
aprendendo sobre o seu passado. Tá. Agora, eu queria propor para você a continuação da busca de conhecimento sobre você mesma antes de você nascer como Larissa. Você estava no plano espiritual. Sim. A gente vai até lá, vamos ver o que acontecia, vamos buscar informações importantes que você vai resgatar essas informações para esta vida de Larissa, tá? Isso vai ser importante para tu entender o teu direcionamento nessa vida, tá? O que eu vou fazer contigo agora, em virtude das circunstâncias de você se conectar bem, isso facilita muito o trabalho, vai ser uma coisa relativamente nova. Vai ficar tudo gravado para você poder acompanhar depois, tá? Eu fiz um teste para ver se você ia bem no período chamado de intervidas, que é depois do desencarne, né? E tu foi muito bem, né? É só deixar e você vai descrevendo tudo, né? Então, assim, ao mesmo tempo, tu estás exercendo a tua memória. Eu fiz em determinado momento, eu disse assim, agora eu vou fazer perguntas e a partir das perguntas você vai lembrando de tudo. E minha memória foi vindo, tá? Então, nós estamos exercitando a memória e esse exercício da memória, eu vou também pedindo ao teu subconsciente que ele traga essa capacidade memorial, mnemônica, que você tem para a vida de Larissa. Você já melhorou bastante nessa questão, mas pode melhorar ainda mais. Sim. Tá certo? Então, no caso, eu vou voltar antes de eu ter reencarnado para essa vida. Exatamente. No período intervidas antes de ser Larissa. Tá? A gente não vai agora, nesse momento, na vida anterior. Nós vamos no período intervidas. Agora a gente vai fazer uma regressão. Essa regressão que nós temos agora é uma regressão de vidas passadas com intervidas. Agora a gente vai fazer uma regressão só de intervidas a partir do momento que tomou-se a decisão e que você estava junto quando tomou-se essa decisão de renascer. Tá? Então seria a minha última vida. Não. É assim. Você encarna, desencarna. Aí depois você vai encarnar de novo. Esse período entre o desencarne e o encarne é chamado de intervidas. Percebeu? Não é encarnado, é desencarnado. A gente vai lá para esse período enquanto você está desencarnada ou desencarnado. Eu não sei se esse Teodoro foi antes dessa vida de agora, né? Nessa vida de Teodoro você foi homem. Agora a gente vai no intervidas. A gente não sabe se você estava homem ou estava mulher. Isso já ficou bem claro para ti, que assim, a gente costuma dizer que gênero sexual não existe. Na verdade ele existe, só que ele muda, né? Ele muda. Então é isso que acontece. Aí nós vamos para lá, a gente não sabe se você estava como homem ou estava como mulher. E a gente vai para o momento em que você, junto com outros, tomou a decisão de encarnar e nascer nessa vida. Tá? Tudo bem? Muito bem. Então olhe para aquele ponto, fixamente, pode piscar normalmente. Faça de conta que você está dirigindo. Quando você dirige, você não fecha os olhos, né? Tem que ficar ligado, só que esse é o ponto. Ao invés de você estar dirigindo e olhando para a estrada, você está olhando para aquele ponto ali. Isso. Fecha os olhos. Isso. Quando você fecha os olhos, fica tudo escuro. Isso. Aos pouquinhos, você vai começar a se conectar com o seu período de intervidas, que é antes de você nascer nessa encarnação atual. Em seguida eu vou contar até 3 e no 3 você vai estar no exato momento em que você aceitou ou tomou a decisão de encarnar novamente, que seria a sua futura vida como Larissa. Vou contar até 3 e você vai estar naquele momento. Tá bem claro o momento, Larissa? Mais ou menos?
Tá, eu vou explicar de novo então para ficar bem claro. Em determinado momento, no período intervidas, você aceitou ou você tomou a decisão de voltar a encarnar. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Em determinado momento da tua vida, você tomou a decisão de fazer educação física. Sim. É uma tomada de decisão, certo? Nesse caso, é uma decisão que você toma para você renascer aqui. Tu entendeu? Tá claro? Tá. Vou contar até 3 e você vai estar lá. E quando chegar lá, vai ser dia ou vai ser noite. É um período de intervidas. 1, 2, 3 agora. É dia ou noite? Dia. E você está no ambiente aberto ou ambiente fechado? Aberto. Nesse ambiente aberto, você está sozinho ou está acompanhado? Tô caminhando. Então. Você é homem ou mulher? Mulher. Mulher. Você está caminhando sozinha. Ok, eu quero que você olhe para os lados e descreva o lugar onde você está. É um lugar bem bonito. Um lugar bonito. Bonito, tem bastante flor, tem jardim, tem lago, bastante gente sorrindo, todo mundo de branco. Uma colônia. É uma colônia. Esse lugar, quando você está caminhando, é uma trilha, é numa grama? É uma cidade. Tá, mas tu tá numa calçada? Tu tá no... Agora é uma calçada, mas tem de um lado tem lago, tem árvore, Tá. tem... Isso, eu tô olhando para ti e tu tá gesticulando com a mão direita. Então, do teu lado direito tem um lago. Tem um lago, tem um monte de árvore, tem gramado, desse lado aqui também tem gramado. Do lado esquerdo também tem gramado? Tem. Bastante grama, flor, bem lindo. Eu tô bem na parte do jardim, assim. E a parte da cidade tá mais pra trás de mim. Tá. Eu tô andando numa calçada, um trilhinho onde chega nesse jardim. E tem alguém fazendo uma palestra, tá todo mundo sentado. A palestra, assim, num ambiente ao ar livre? Aberto, é. E você já estava ouvindo ou você está chegando ali agora? Tô chegando ali agora. Tá, ok. Muito bem. Vamos ouvir o que a pessoa está dizendo? Vou contar até 3 e você vai ouvir. Daí onde você está, dá para ouvir? Tá. Ok, eu vou contar até 3 e você vai ouvir o que a pessoa está dizendo. 1, 2, 3, agora. Eu tô sentada e ela tá falando sobre reencarnação. Ela está falando sobre reencarnação. E o que ela está dizendo a respeito? Ela fala sobre a gente entender sobre os sentimentos que vêm florescendo na gente, que muitos têm medo da reencarnação e de passar pelo sofrimento que talvez passou numa vida passada de novo, de tentar consertar e de errar de novo, mas que é um tratamento que tem que ser feito. Primeiro a gente tem que passar por todo um estudo antes de ir e ter uma aceitação dentro do nosso interior, que quando a gente sente o chamado florescer dentro da gente, a gente tem que ir em busca do nosso interior está sentindo e está chamando pra gente. Que algo maior nos chama. E que Deus, ele sempre te proporciona todo o aprendizado que tu precisa ter, que tu precisa passar. E vai de ti aceitá-lo ou não. E ela explica algumas coisas sobre a reencarnação, como funciona, quais as buscas que a gente pode fazer, os locais de buscas que a gente pode ir para começar a entender um pouco mais sobre, e que se a gente chegou até essa palestra é porque tem um chamado dentro da gente e que precisa ser trabalhado e deixar florescer, para então a gente passar pela experiência, pelo aprendizado. Que a gente tem um medo, nosso interior tem um medo, que a gente é muito feliz ali, mas tá faltando algo. E que era pra gente ir em busca dela, passa os locais que a gente pode buscar. Buscar o quê? Para estudar, para estudar. Estudar e entender por que eu tenho que voltar, que eu tenho que me reencarnar. Tá, eu vou fazer uma pergunta e você vai sentir, você vai saber, você vai ver como se tivesse escrito, eu não sei, vai vir um número. Esse número corresponde ao ano que é na Terra, esse momento que você está ali. O calendário terreno, o calendário aqui da Terra, o ano que você está ali, tudo bem? Vou fazer uma pergunta e eu vou estalar meus dedos e vai vir esse número para ti. 1, 2, 3, que ano é esse aí? 1889.
1889, 1889. Aham. Ali começasse a sentir o chamado. É. Ok. Uhum. Agora eu vou perguntar para uma consciência maior que você tem se essa aí era a preparação para a futura vida de Larissa. Sim. É isso? Uhum. Então de lá para cá não teve nenhuma encarnação, exceto a de Larissa. Sim. Ok. Muito bem. 1889. Ok. E aí, vamos para o momento em que termina essa palestra. E daí, o que acontece ali? Eu encontro um amigo meu. Aham. E a gente começa a conversar. Tu tá rindo, tô vendo na tua face. O que é? É o Guilherme. É o Guilherme? Uhum. Ok, agora a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o Guilherme para ficar registrado aqui, né? O Tá. Guilherme é o teu guia hoje. Na verdade não. Não, porque não Porque eu desenvolveu. não tô mais trabalhando, né? Porque tu não tá mais trabalhando. É. Aham. Ele foi para outra colônia. Eu parei de trabalhar, a gente não faz um tempo já que a gente não conversa mais, faz uns 2 anos para mais Aham. que a gente não conversou mais. Tá. Eu sinto bastante falta dele. E era ele que tava lá. E a gente era muito amigo. Vocês eram muito amigos. Sim, a gente era muito amigo. Olha só. E então a gente começou a caminhar e conversar. E ele perguntou para mim se eu tinha sentido o chamado e eu disse que sim. Alguma coisa me tocou para ir ali e que eu senti o desejo de vir, de ter uma família, de ter filhos, e que alguma coisa me chamava, que eu sentia a necessidade de ser mãe. Sentia a necessidade De ser mãe. de ser mãe. Ele disse que ele iria me ajudar nessa caminhada. Aí foi onde eu fui atrás. A gente foi num salão onde tem várias TVs e a gente vai procurando investigar sobre. Tá, isso é 1889. E eles tinham no plano espiritual TVs. Tem um monte de TV. Aham. E ali passa a vida passada que eu tô sentindo o chamado. Tem uma vida passada sua que tu te conectou com ela. Eu me conecto com ela e nessa conexão automaticamente o vídeo começa a passar. Tá. E me explica por quê. Que vida que é essa? Por que tá te conectando com essa vida e esse sentimento de querer ser mãe? Porque eu fui filha de uma pessoa e a gente não teve um apego bom. Eu não fui uma boa filha e ela sempre foi uma boa mãe para mim. Entendi. E eu não fui uma boa filha. Aham. E eu sentia que eu precisava aprender o que era ser mãe. Aprender o que era ser mãe, ser uma boa mãe para ela. Para poder no futuro ser uma boa filha. Isso, eu me sentia culpada de não ter sido uma boa filha. Aham. E daí por isso tu estava te conectando com o desejo de voltar. Com o desejo de ser mãe. De ser mãe. Tá. E a gente passou por vários estudos, eu continuei trabalhando ali. Aham. E o que tu fazia? Eu era professora. Tu ensinava? Uhum. Eu ensinava. Trabalhava com criança. Com crianças. Trabalhava com crianças, Eu trabalhava um período na creche. E um outro período eu estudava. Eu estava fazendo uma pós. E em outro período eu ajudava na plantação. Eu ajudava a cuidar. Tinha uma plantação também? Tinha. Plantações de quê? De alface, de tomate, de cebolinha, salsinha, dos miúdos, assim, da salada e dos temperos. Era tudo separado. Eu ajudava nessa parte da saladinha, dos temperos.
Mas era um período curto. Eu passava mais tempo na creche e outra parte estudando. E eu já tinha aprendido a dormir bem pouco. Aham, tu dormia pouco. Eu dormia pouco. E quanto à comida, tu te alimentava também? Eu me alimentava só de salada. Tu comia só salada? Só salada, fruta. Aham. E Já não me tem alimentava. alguns ali que não comem nada? Tem. Tem alguns que não comem nada. Tinha. O Guilherme já não comia nada. Ah, o Guilherme já não comia. Já não. Uhum. Mas você ainda sentia necessidade de comer? Sentia. Aham. Sentia. Mas eu já não sentia a necessidade da comida em si. Tá. Arroz, feijão, aipim que tinha lá. Aham. Só da salada e da fruta. Salada e fruta Eu só. gostava muito de suco. E Aham. eu sentia pouca fome. Aham. Tá. E quando tu dormia, que local que era esse que tu dormia? É um quarto. E era um quarto só seu ou tinha mais gente? Não, dormia eu e mais 5 colegas. 5 outras moças. É, a gente dividia esse local. Era um quarto coletivo. É, a gente estava super bem, todas nós. Aham. Eu dormia em torno de 3, 4 horinhas, pra mim era suficiente. Era suficiente. Era. Uhum. E o Guilherme dormia ou não dormia? Ele dormia também. Ah, ele dormia também. Ele só tinha deixado de comer, mas ainda dormia. Mas ele dormia pouquinho também. Ah, pouquinho. É. Tá. Ok. Agora, eu queria te levar no momento posterior em que você começa a planejar. Existe planejamento para nascer? Como é que é isso? Existe. Sabe que nesse tempo o Guilherme decidiu se reencarnar também. Ah, ele decidiu. Mas ele veio antes de você? Ele veio bem antes de mim. Ah, veio antes de você. E a gente ia ser... A intenção era que a gente namorasse. Ah. E aí, o que aconteceu? Ele faleceu. Ah, ele veio. Ele veio, mas ele faleceu. Ele faleceu. Ah, ele não sabia que ele ia falecer. Mas teve um propósito. Teve um propósito. Teve. E eu acabei não conseguindo mais ter um contato com ele porque eu já ia reencarnar logo em seguida. E eu cheguei a visitar ele, mas ele ia passar por toda a fase. Ele não tinha lembrança assim de mim também, né? Que fase que ele ia passar? De entender por que ele tinha falecido, o que tinha acontecido. Ele era criança. Então ele veio. ainda, Ah, tá. né? Ele veio primeiro e morreu criança. É, morreu criança. É. Ah, tá. Ok, ele veio primeiro e morreu criança, daí ele voltou pra lá como criança. É. E daí como é que acontece? Ele era adulto antes, volta pra lá como criança. Daí como é que é esse processo aí? Ele volta como criança, mas ele tinha muita lembrança ainda daquela vida ali, da colônia, Certo, como Guilherme. como Guilherme. E aí, E foi muito rápido, ele foi voltando como Guilherme. daí ele não precisou ficar como criança. Não, ele foi voltando como Guilherme. Em questão de dias, ele estava Guilherme de novo. Ah, E eu já estava preparada para voltar, pra encarnar. para encarnar. E aí? E ele disse que ele tinha entendido, ele estava bem confuso com tudo, mas que ele tinha entendido o propósito dele, que o lugar dele agora era lá. Ah, tá. Não era mais E aqui. ele compartilhou contigo o que ele tinha entendido ou não? Não, a Não gente não compartilhou. teve tempo de conversar sobre isso. Ele só disse que eu precisava entender que a nossa amizade seria para sempre, que o que a gente tem é um laço amigável, que a gente seria muito amigos e que ele, de alguma forma, ele estaria sempre me acompanhando e que ele entendeu o propósito dele, que agora o caminho dele era ficar lá, que ele já tinha cumprido o que ele tinha para cumprir e que em uma outra ocasião a gente iria conversar. E eu já estava preparada para vir. Ele só falou que ele ia, sempre que possível, ele ia estar me acompanhando. Tá. Tem uma coisa ali que eu não tô entendendo. Tem uma coisa que eu não tô entendendo muito bem. Naquele dia que você assistiu a palestra, 1889. A Larissa nasceu em que ano? 96. 1996. Portanto, foram 107 anos depois da palestra. É um espaço bem grande aí. Tem alguma forma de explicar para a gente entender melhor isso? Não sei te explicar, porque para mim eu passei durante muito tempo ali trabalhando e ainda pensando. Eu ainda fui a muitas palestras
eu demorei tempo para vir. E nesse tempo que a gente estudou, eu fiz o pós, eu fiz mestrado, e eu adorava muito estar ali, mas eu tinha muito forte esse sentimento em mim. E foi então, nesse meio tempo, onde o Gui decidiu ir, ele foi. Então, a Manu apareceu lá, nesse tempo. Quem? A Manu. Apareceu? A Manu faleceu e foi pra colônia. E a gente se conheceu. E a gente descobriu que a gente tinha. Foi onde eu decidi realmente vir. Decidi vir como mãe dela. Tu e a tua filha atual É, tinham uma conexão, tu uma descobriu isso? conexão. A gente descobriu que a gente tinha uma conexão. Foi numa palestra que eu fui assistir, ela também tinha ido. Aham. E a gente começou a conversar. A gente sentou uma do lado da outra, começamos a conversar. Ela também já era menina. Ela era um pouco mais nova que eu. E então a gente sentiu uma conexão muito forte, a gente foi atrás de descobrir. E ela já tinha sido minha filha, em outras vidas. Aham. A gente já tinha sido mãe e filha. Aham. Ela até teve uma vida que ela foi minha mãe. Certo. E que foi então que eu comecei a ir atrás para ela. E ela sentia muito mais a necessidade de vir do que eu. Aham. Então eu comecei do começo, para poder ajudar ela a estudar, para a gente poder vir junta. Eu passei por todo o estudo de novo, com ela, no caso auxiliando ela, e a gente decidiu vir junta. Eu como mãe dela. Aham. Tu como mãe dela. Tá. Ok. E foi onde eu vim. Foi onde você decidiu nascer. Né? Ok. Agora eu queria ir para os momentos próximos àquele que tu estava te preparando para vir para a Terra. Tudo bem? Vou dar um comando, nós vamos para bem próximo do momento que tu estava te preparando para vir para a Terra. 1, 2, 3 e nós chegamos lá. É dia ou noite? É dia. Como é que tá o teu coração? Tô ansiosa e ao mesmo tempo um tantinho de medo ainda. Apreensiva. Apreensiva. Aham. Se eu iria seguir o caminho certo, né? Aham. Tá. Eu gostaria de chamar alguém agora, nesse momento aí, para explicar para nós como é que é esse processo de reencarnação, como é que acontece, como é que liga o espírito a um óvulo que é minúsculo, pequenino, como é que faz? Alguém pode explicar para nós? A gente entra numa câmera, que é chamado de câmera, né? Câmara? Câmara é. Isso. E a gente entra lá dentro. Aham. A gente deita em várias camas, várias pessoas entram juntas. São várias pessoas. E deita dentro de uma cama. E essa cama, ela tem tipo um tampão. Essa câmara tem um tempão. E esse tampão tampa a gente. E feito um trabalho tipo de reiki. Semelhante ao reiki. É semelhante ao reiki. Tá. Só que não tem pessoas fazendo isso, é uma energia que vem de cima. Ah, tá. E aí tu vai passando por todo um processo, tu vai relembrando de tudo que tu aprendeu, o que tu precisa coisar lá embaixo na terra, o que tu vai em busca de conhecimento, o que tu quer, como é que se fala? O que tu quer aprender lá, por que tu decidiu ir buscar, o que tu quer, se tu quer se perdoar com alguém. E vai passando esses pensamentos e a gente vai adormecendo. E eu sinto que eu entro num sono profundo. Aham. E eu acordo como um bebê. Acorda como um bebê tendo esquecido tudo. Esquecendo de tudo. Aham. Tá. E
Tem alguém que possa explicar para nós como é que é esse processo da conexão do espírito com o óvulo da mãe? Como é que é isso? Como é que funciona? É assim, depois que a pessoa passa, ela fica em torno de uns 30 dias ali, que é o tempo necessário para passar por toda a fase do esquecimento. Ah, fica lá nessa câmara uns Fica 30 lá. dias, Uhum. dormindo. Dormindo. Tá, Dependendo do espírito, tem gente que precisa de mais dias. certo. E a gente sempre procura preparar, eles sempre procuram preparar a pessoa 2, 3 meses antes para ver se ela em 30 e 40 dias ela vai estar preparada para ir, né? Uhum. E é mais ou menos nessa faixa, 30 dias não passa de 40. Tá, E a gente, já antes, a gente procura fazer a conexão do espírito com, enquanto o espírito mesmo dorme, certo. inconscientemente, Ah, ele vai visitar a pessoa que então vai ser a mãe dele. certo. E eles vão tendo uma conexão através disso. Até porque tem uns que não escolhem a família que vão ir, né? Eles não Ah, têm consciência. tem alguns que não escolhem. Tem alguns que não. Eu não tenho consciência de que eu vou ir para essa família. Tá, no Ele teu caso, tu escolheu ou não? Não. Tu não Eu escolheu. escolhi o que eu queria, as coisas que eu queria passar, o que eu queria As aprender. tuas experiências tu A escolheu. experiência que eu Mas queria os ter e pais passar. não. As coisas que eu precisava aprender, que eu sentia que eu precisava aprender. Aham. E eles então disseram que Fizeram um planejamento para um isso. planejamento e uma conexão para mim passar com pessoas que eu precisava passar, mas eu não sabia quem era. Certo. Só da que eu sabia que eu ia ser mãe da Emanuele. Aham. E então a gente faz essa conexão e eles trazem nesse tempo que eu tô dormindo, eles levam o perispírito para ir tendo a conexão com a mãe. E Mas o que tá dormindo lá não é o perispírito? sim, Tá dormindo o perispírito. tá dormindo, mas a gente tem uma forma de levar ele inconsciente dormindo Tá. para ter a conexão com a mãe. E dias antes já Da fecundação. da fecundação, em torno também de 30 dias antes, por isso que a gente prepara eles em torno de 2 meses antes, a gente leva o perispírito até a mãe e incuba ele dentro da barriga. E é ali onde ele começa a ter toda a sensação. Mas incuba antes da fecundação? Sim. Ah, já fica antes esperando a fecundação? Sim, em torno de uns 30 dias antes. Ah, Ele espera para ele ter aquele sentimento de que ele está dentro da barriga da mamãe, de que ele está sendo aquecido pela mãe, de que ele precisa da mãe para se alimentar, porque é através do 8º mês é que eles começam a sentir isso. Até então é só a formação do bebê, né? tá, eu não entendi. Assim, antes da fecundação, antes de haver o relacionamento do pai e da mãe, o espírito já está ali? Não. Ah, tá. Pois é isso que eu não entendi. Ele vai se fecundando. Ele vai se fecundando. Tá, e ocorre o processo do relacionamento do pai e da mãe. Daí Isso. a fecundação do A óvulo. fecundação, mas não tem perispírito ali. Ali não tem nada ainda. Não. Ah, tá. É que assim, ó, depende muito. Tem perispírito que a gente percebe que com 4 meses ele tem que estar dentro da mãe, Tá. tá? E tem perispírito que a gente sabe que botando ele com 30 dias antes ou 60 dias antes, Já basta. já basta. Aham. Então um óvulo não, mas tipo um feto de 3 meses, por exemplo, não tem ninguém conectado Não a tem ele ainda. perispírito, mas o que acontece? Quando o perispírito ele pode vir 30 dias antes, ele sente tudo. Nesses 30 dias ele vai passar desde o primeiro mês na memória dele. Volta, reconstitui. Reconstitui. Pois é, porque eu faço regressão e todas as crianças, todos Sim. os adultos sabem reconstituir. Reconstitui desde o momento que foi ovulado. E de onde que vem esse fator de memória? É interessante isso. Faz sentido, mas É uma coisa que eu não sei te explicar, mas é uma regressão que a gente faz da memória da pessoa, porque a tua memória ela vai ficar ali, né? Então tu já teve vários
ela já passou por várias encarnações. Sim, Então, ela vai ter a memória de como é. sim. Então, a gente... o óvulo tá fecundando e ele tá passando pelo aquilo dali, independente se ele tem um perispírito ali dentro ou não, ele tá passando por toda a evolução. É uma Certo. genética que tá passando pela evolução. Essa genética tem a conexão com o perispírito, com a tua mente, com a tua genética que tu tá naquele momento, e é Aham. onde ocasiona a regressão. E tu tem todo esse sentido de tu tá sendo se desenvolvido, tu sente o calor da Nossa. tua mãe, tu sente a alimentação que ela teve, se ela foi uma boa mãe, se ela não foi, se ela te tratou bem, se ela Ou se seja, cuidou. se foi conectado aos 8 meses de gestação, na verdade, de alguma forma recupera uma memória como se tivesse começado desde o primeiro dia. Sim, uhum. É bem Cara, rápida. que interessante. É assim, ó. Na verdade, eu até tenho uma teoria de como que isso acontece, por meio do campo acástico, que ali está tudo registrado. Sim. É uma teoria que eu tenho, não sei, mas é bem interessante isso. Uhum. E eu já vi realmente um caso que eu acompanhei acompanhei por um outro meio, de uma criança que a gente falava com o espírito da criança que não era criança ainda, não havia nascido, e realmente se conectou nos últimos dias de nascer. E fecha com o que tu tá dizendo. Sim, eu me conectei com 45 dias antes. 45 dias antes. E eu consegui ter uma regressão bem boa, eu senti tudo. Sentiu tudo? Senti, Nossa, que interessante. Bah. E como é que funciona, assim, a questão do planejamento? Como é que é isso? É um chamado que a gente sente. Tá. Eu sinto que eu preciso... eu não fui uma boa mãe. Tá faltando uns sentimentos ali que precisam ser corrigidos. Precisam ser corrigidos. Tem sentimentos desalinhados, que é muito profundo. Isso, tem que ser corrigido. Isso. Certo. Eu não fui uma boa filha, eu queria ser uma boa filha, queria ser uma boa mãe. O karma começa a aparecer para você na forma de sentimentos. Isso, de sentimentos. E quando eu me conecto com essa TV, eu vejo as vidas passadas, o que aconteceu. E eu vejo o que eu quero, o que eu sinto que eu realmente preciso tratar e o que eu não preciso. E eu vou fazendo seleções. E a gente vai indo em palestras para entender sobre... existem milhares de tipos de palestras. Cada uma explicando certas necessidades. E eu decidi estudar muito antes de vir, para mim ter certeza de que eu não iria fazer errado aqui. E então a gente vai escolhendo. Tem pessoas que estudam um pouco e já sentem a necessidade de vir e vêm. E eu senti a necessidade de estudar durante muito tempo. E até foi necessário, porque eu precisava conhecer a Manu e a gente precisava vir no mesmo tempo. Talvez eu tenha esperado tanto esse tempo de estudo porque eu precisava esperar por ela. Talvez não, eu precisava esperar por ela. Eu não entendia, mas eu precisava esperar por ela. E a gente passa por esse processo de aprendizado, de estudo, e quando tu se sente que tu tá preparada, tu vai até uma diretoria, que a gente fala, né? E tu passa por todo um processo médico, que eles te consultam por psicólogos para ver se tu realmente está preparada, se realmente tu pode vir já e reencarnar. E eles fazem a aprovação e é onde a gente marca a data para... Vai lá na câmera lá. E lá eles veem quanto tempo que... passar por todos esses médicos, com quanto tempo tu precisa vir no corpo da mãe, né? Se eles veem que tu precisa vir já com 4 meses para sentir mais o afeto. Entendi. Tá. E aqueles casos assim de gravidez, por exemplo, de violência sexual, como é que é isso? Tu tens algum tipo de informação para trazer nesse sentido? De violência sexual. Tipo, uma mulher foi violentada sexualmente, ela engravida, e aí aquele espírito que vai ser filho daquela mulher, como é que... Tem os que já têm consciência de que vão passar pelaquilo dali, que é os que escolhem a família. Tá. Se ele escolhe passar pelaquilo dali, ele tem um motivo para passar pelaquilo dali. Ele tem algo para tirar de aprendizado. Certo. E aqueles que não escolhem... Às vezes eles não escolhem, mas eles
tem que passar pelaquilo ali. Aí foi escolhido, alguém escolheu Isso, por alguém ele. escolheu por Ele ele. não estava maduro para fazer a escolha. Não estava maduro para fazer a escolha, mas ele tem que passar pelaquilo ali. Certo. E são raros os casos, mas acontece de espíritos umbralinos conseguirem colocar um outro perispírito no lugar. Ah, os umbralinos também conseguem, porque a mãe às vezes se torna, se ela não tem um tratamento adequado durante o tempo da gravidez, se ela não tem uma aceitação boa, ela fica muito revoltada. Ah, e daí fica sujeita aos umbralinos. Onde ela atrai muito espírito umbralino. E eles alguns deles também têm conhecimento para fazer isso. É raros os casos, tá? Uhum. É raro, mas acontece. Mas tem. Tem. E é onde vem criança violenta, onde existem os bandidos, as pessoas que querem a matança, né? Questão do nascimento de bandidos acontece dessa forma? Não só dessa forma. Não só dessa forma. Não. Tá. Sim. Só um pouquinho, eu vou te dar um pouquinho de água, colocar água na tua mão e tu bebe. Isso. Obrigada. Ok. Tá, quais são as outras formas, então, que os bandidos nascem? Então, como às vezes em vidas passadas alguém te matou e tu não teve aquela aceitação boa. Certo. Ou tu tinha já um problema em ter que roubar por alguma... É uma doença, né? Tá. O bandido que rouba qualquer coisa é uma doença. Tá, ele adquiriu um vício Isso. no passado. E tu foi pra colônia, tu passou por todo o aprendizado, tu passou por todo o tratamento. Tu foi para aquela família por escolha tua. Mas a família acabou não sendo uma família estruturalizada. Acabou a coisa não tendo um caminho certo por escolhas tuas, porque tu tem um livre-arbítrio, né? Sim. E tu acaba, se tu não seguir no caminho certo que tu decidiu seguir, tu acaba puxando energia negativa, e é onde tu vai revidando para essa tua vida que tu queria vir com... Aí o plano de vida não acontece. Não acontece, tu faz tudo de novo, tu erra de novo. Em vez de tu aprender, tu tinha que estar aprendendo, e tu vai errar de novo. E adquirir mais karma ainda. Mais karma ainda. Às vezes tu erra muito mais ou tu erra no mesmo sentido, mas a tua é mais karma, né? Independente se errou mais ou não, é mais karma pra ti. E a maioria das vezes a pessoa faz um karma maior ainda, né? Porque daí acaba surgindo mais revolta, porque tu não tem consciência de que tu veio para aprender, mas o teu interior, teu perispírito sabe que tu tá errando. Certo. E onde acaba transmitindo uma revolta dentro da pessoa, e ela sempre acaba fazendo algo pior, a maioria das vezes, né? Certo. Se roubava pouco, começa a roubar mais, coisas piores, né? Ou se fez um homicídio do tipo com arma, faz a facada, porque é pior. Sim, porque ele tem vários efeitos da raiva envolvidos. Sim. Tá, entendi. Ok, muito bem, eu acho que a Larissa também aprendeu bastante, Larissa, sobre isso. Sim. Larissa, tem muita coisa nova para você? Tem. Eu já tinha bastante entendimento sobre o assunto, mas eu não tinha tanto a fundo assim de como realmente acontecia, né? Interessante que daí você pode acessar essas memórias, né? E é bem legal que eu tenho uma visão bem nítida, assim. Isso. Antes tu só tinha informação externa. Sim. Agora você pode ver e vivenciar isso pessoalmente. Sim, Aparece imagens e tudo para ti quando tu vai... Tudo. Vai vindo tudo? Vai vindo tudo. Ok. Eu vi o Guilherme como ele realmente é. Eu vi as imagens do local, tudo, da câmera que eu entrei, dos lugares que eu fui. Eu só não tive uma imagem nítida de quem eu era. Mas do restante, das pessoas que passavam e sorriam por mim, bastante coisa. Tá. Qual é o impacto positivo que vai gerar na vida da Larissa ter visto o Intervidas antes de a Larissa nascer? Eu vim para ser mãe. Eu vim porque eu queria muito ser mãe. E
E eu entendi o porquê de eu ter essa conexão tão forte com o Gui, porque eu sempre, nas minhas orações, eu sempre oro por ele. Mesmo a gente não conseguindo ter uma conexão, eu me pego várias vezes chorando, sentindo falta dele. E nunca teve um afeto assim de, ai, como eu queria ver ele para ver como é que ele é, se ele é bonito. Não, eu sempre senti esse carinho amigo por ele. E agora eu entendi o porquê, e porquê que muitas vezes ele levava castigo por ele me ajudar em coisas que ele não podia. E o Ricardo castigava às vezes ele. E eu entendi o porquê de a gente ter esse afeto tão forte. E eu vi que eu e a Manu, a gente realmente tem essa conexão muito forte uma com a outra. Até hoje é assim. Eu tenho uma conexão muito forte com a Manu e que eu tô seguindo o caminho certo. Que eu senti que eu tô seguindo o caminho certo, que é o que a gente passou até agora, até porque eu já aprendi nas sessões anteriores o motivo do porquê a gente tem que ter tido passado pela Cruz da Lídia, ser uma mãe mais ausente, menos presente, que agora eu tô mudando isso, eu já mudei bastante, eu posso mudar mais, mas que eu senti que eu tô seguindo o caminho certo. Então essa Intervidas que você viu agora trouxe informações valiosas para a sua vida como Larissa. Sim. Está completando informações importantes para Larissa. Ok. Então agora nós vamos fazer uma pausa. Temos mais alguns minutos ainda. Vamos fazer uma pausa, um relaxamento para você. Vou contar até 3 e você, Larissa, abrirá os olhos se sentindo muito bem. 1, 2, 3, abra os olhos sentindo-se bem, relaxe. Isso. Legal. E aí, menina? Como é que foi a experiência? Legal. Bem boa. Quando eu falei Intervidas, tu não tinha ideia de que era isso, né? Não tinha nem noção. Interessante, você entra muito bem no transe. Eu só dei aquele comando inicial para tu liberar as memórias, bastou. Eu não preciso dar mais comandos. Sim. Tem pessoas que eu tenho que estar repetindo o comando. A memória não libera. Você liberou a memória e ficou totalmente livre. Engraçado como eu vejo muito nítido. É uma imagem que passa muito nítida na minha cabeça. Fica bem claro. Pois eu percebo todos os detalhes, né? Todas as perguntas que eu faço, vem a resposta. Esse lá é assim como eu vejo, é bem lindo. É assim como tu vê, claro. Provavelmente, né? Às vezes tem alguma coisa que já deve ser diferente, né? Porque faz muito tempo, mas... Sim. É muito lindo. O lugar, assim, tipo, tem uma paz muito diferente daqui. Muito diferente. Tá todo mundo sempre sorrindo, tá todo mundo feliz, tá todo mundo completo, tá todo mundo bem. É muito legal. Muito legal mesmo, uma experiência muito boa. Posso pegar mais água? Deixa que eu pego aqui. Isso enriquece a sua vida? Sim. Muito bem, então. Foi uma experiência bem legal, bem bacana. Tá, é o seguinte, eu acho que eu fui influenciado para te levar na Intervidas. Porque eu tô vendo que acabou se completando aqui, sabe? Tem um círculo aí que se fechou. E eu não sei como isso foi acontecer, cara. Fechou certinho. Até teve uma que eu não comentei contigo, que a parte em que eu comentei que eu não era uma boa filha, que eu queria vir como uma boa mãe, mas eu também queria vir como uma boa filha. E nessa vida a minha mãe tá me ensinando muito. Ela veio para aprender e para me ensinar a ser uma boa filha. Eu passei por um tempo bem rebelde, mas ali eu vi que ela me vê como uma boa filha. Eu ainda não consigo ter essa percepção. Parece que eu tenho que procurar mais, que eu tenho que oferecer mais. Mas eu vejo que ela me vê como uma boa filha, sabe? Que eu tô cumprindo também esse meu propósito. Que eu tô no caminho certo, eu não posso me desviar, que tem coisas que podem me fazer desviar, mas que eu tô caminhando certo, no meu tempo.
Foi visto também. Aham, que Eu não legal. comentei contigo, mas É, aham, que legal. bem legal. Muito bem. Tá feliz por ter tido essa Tô. experiência? Uhum. Uma experiência bem boa. Adicionou conhecimento? Uhum. Bem legal. Que interessante, gente. Pois é. Realmente a percepção que eu tive é que eu realmente fui influenciado, fui inspirado, não sei, a fazer o Intervidas contigo, porque eu raramente faço Intervidas. E ele foi extremamente importante para você hoje. Sim. Ele te traz um senso de expansão de responsabilidade, porque tu percebeu certas conexões, né, ampliando o teu senso de responsabilidade, o teu senso de propósito que tu definiu no período de Intervidas antes de vir para cá. Só tem uma coisa que para mim não tá confuso. Será que aquele número 1889 tá certo? E agora? Como é que foi aquilo lá? Tu viu um número na tua frente? Tu Eu vi um sentiu? número. É um número que eu vejo um número escrito. Porque teria passado 105 Muito anos tempo, né? depois. É muito tempo. Muito tempo. Às vezes pode ser que eu tenha tido uma outra vida, tenha falecido e acontecido igual o Guilherme, né? Só que eu dei um comando para ir antes Pois da é. Larissa. Dei um comando. Só se o subconsciente não aceitou o comando e agiu de forma diferente. Às vezes isso já aconteceu antes, tá? Sim. E o Pois é, subconsciente estranho. tomar a iniciativa e fazer e ir para um momento que gerasse mais aprendizado. Isso já aconteceu. E a gente não chegou a ver isso, né? Mas tudo bem também. O fato é que a única coisa nessa questão toda que não encaixou muito bem, mas que pode ter uma explicação diferente, foi isso, de naquele momento de ser 1889, né? Para 1996, muita coisa. Porque se fosse 1989, tudo bem, mas 1889? E lá eles têm consciência do tempo, né? Aqui não, né? O tempo, na verdade, aqui é medido pelo Sol. Um dia é um movimento da Terra acho que é rotação, né, em torno do próprio eixo, não lembro mais essa expressão. E lá no plano espiritual também um dia é igual ao nosso. Por quê? Porque eles também estão acompanhando junto com a Terra. Sim. O plano espiritual acompanha a Terra junto pelo espaço, através do espaço, em torno do Sol. O plano espiritual é um plano da Terra numa outra dimensão. E dá a volta em torno de si mesma, acompanhando a Terra. Então, um dia aqui é um dia lá igual. Corresponde às nossas 24 horas. Sim. Então, assim, 107 anos ou 106 anos lá é 106, 107 anos aqui, igual. Claro que a sensação de passagem do tempo é diferente. 10 anos para uma criança é muita coisa. 10 anos para uma pessoa de 80 anos não é nada, né? Sim. Então tem essa percepção do tempo que é diferente. 10 anos para um presidiário é uma eternidade, né? E 10 anos para quem está aqui fazendo uma coisa que gosta, passa logo. Sim. Né? Então, tem essa percepção aí. Muito bem, então nós vamos encerrar o nosso trabalho. Foi muito legal, eu gostei muito bacana. Né? Isso.